Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao 442. Eu estou aqui simplesmente ao lado do técnico Jair Ventura, que teve uma passagem muito marcante pelo Botafogo em 2016, 2017, mas também passou por Santos, Corinthians, Sport e mais recentemente na Chapecoense. E a gente vai falar muito sobre futebol, como você está acostumado aqui no 442, sobre vários assuntos. Então, quero muito agradecer aqui ao técnico Jair Ventura por ter aceito o convite e bater esse papinho aqui com a gente no 442, Jair. Obrigado pelo convite, Arthur. Sempre bom falar de futebol, né? E vamos falar sobre a nossa paixão nacional. Exatamente, Jair. E a pergunta que eu sempre faço aqui no começo é o seguinte: como é que você decidiu ser técnico de futebol, Jair? Talvez a segunda pessoa mais xingada aí no futebol. Eu acho que é a primeira, né? Porque o juiz é só o momento dos erros. A gente é xingado antes, durante e depois. É Mas é uma verdade. paixão, cara. A gente sabe que a gente lida com uma paixão. No início, você acha até que é uma situação pessoal, né? Mas não, é pelo cargo que você exerce. E eu, desde muito cedo, ainda jogador, tem um vídeo meu, né, que eu nem sabia da existência. Eu, com 16 anos, quando eu ainda jogava, né, quando eu era um operário da bola. E aí me perguntaram como é que eram minhas características. Eu enxergo futebol moderno, sou um atacante de mobilidade, jogo jogar de 9, de beirado e não sei o quê. Eu falava, olha só, ele já metido ali a treinador. Então foi sempre uma paixão. Na verdade, assim, eu tenho uma referência como treinador, que é o Zagallo, mas eu não me tornei treinador para ser igual ao Zagallo, sabe? Aquela coisa quando você é moleque, você tem um ídolo. Pô, Ronaldo Fenômeno, cara, eu quero ser um 9 igual a ele, um jogador que eu acho fantástico, né? Como que eu queria ser assim quando eu era jogador, que eu me espelhava. Mas sim pela parte tática. Eu já desde muito cedo, quando meus treinadores, eu ainda no juvenil, meu treinador me falava alguma coisa, eu falei, cara, legal isso. Quando ele falava alguma coisa assim de gestão, ou brigava, ou falava alguma coisa assim, eu falei, putz, eu no lugar dele eu não faria isso, sabe? Isso já foi uma coisa comigo. E as coisas parece que aconteceram muito rápido, né? Quando me torno treinador efetivado em 2016, mas na verdade não, porque eu fiz meu primeiro curso em 2005. Eu fui estagiário durante 10 anos. Eu acho que qualquer pessoa que ficar 10 anos estagiando vai aprender alguma coisa. Eu trabalhei no Sub-15, eu trabalhei no Sub-17, eu trabalhei no Sub-20. Eu fui treinador um ano no Sub-20, eu fui interino em 2010, fui interino em 2015 para ser efetivado em 2016. Então, quando eu apareço no Botafogo, né, naquele ano fantástico que nós tivemos, todo mundo falou, pô, ele está muito jovem, ele ainda não está pronto, e não sei o quê. Lógico que hoje eu ainda não estou pronto, mas hoje eu sou muito melhor do que eu era em 2016, e a gente vai aprendendo todos os dias. E sempre, eu lembro na minha primeira coletiva, né, a gente estava na zona de rebaixamento quando eu assumi no Botafogo, todo mundo falou, já caiu, né? Pô, agora o filho Jairzinho, tá ali por causa do pai, já era, vai cair, acabou, o Botafogo fechou, acabou aquela coisa. E a gente consegue uma arrancada que nunca aconteceu no futebol brasileiro, né? A gente foi a única equipe que entrou no retorno no Z4 e terminou na Libertadores, coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, Exatamente. assim, e ali mudou a minha vida, com certeza, né? Ali, vai teve 2017, que foi melhor ainda, a gente foi até a semifinal com o Brasil, enfim, as quartas de final da Libertadores, jogando melhor que o Grêmio, você deve ter visto o jogo, e a gente acaba saindo. E aí foi a minha carreira, e pouco a pouco a gente vai falar, né? Se eu falar tudo aqui, acabou a história. Pô, exatamente, Jair. Senão eu vou fechar aqui, não tem como, Eu mas vou não, tô cortar, vou brincando. cortar, vou cortar, senão não vou deixar você Não, se mas perguntar. a gente vai falar de Só Botafogo, uma claro. introdução. Exatamente, mas até pegando esse pouco desse gancho que você falou de estágio e tudo mais, eu queria saber, você estagiou na época também do Joel Santana, não é verdade? No Botafogo? Papai Joel, um amigo, irmão, até hoje. Exatamente. Ele é um cara muito diferente mesmo, Jair? Olha, eu sou um privilegiado, né, de ter ficado 10 anos como auxiliar técnico na equipe profissional do Botafogo. E, e o Joel, eu costumo dizer que eu tenho um pouco de todos os treinadores que eu trabalhei. E o Joel, ele tem muitas virtudes de gestão, né, um cara fantástico, os jogadores amam. Mas, assim, a grande virtude dele, né, hoje a gente brinca no negócio do inglês, ele se fez entender quando falou inglês. E ele é campeão nos quatro grandes do Rio, cara, entendeu? O cara trabalhou seleção, tem um histórico fantástico. A leitura do Joel é fantástica de jogo. Eu lembro que eu era auxiliar e a gente, como auxiliar, né, hoje é uma coisa que eu me orgulho muito, é de ser amigo de todos os treinadores que eu trabalhei, todos, sem exceção. E porque eu nunca quis o lugar deles. A minha oportunidade aparece quando o Ricardo achou que era o momento dele ir para o São Paulo, ele tenta me levar, não consegue, e eu sou efetivado no Botafogo.
Então, eu sempre falei todas as verdades para os meus treinadores. Acho que por isso que eu sou amigo de todos eles. E eu sempre falava que eu estava vendo no jogo. E o Joel pegava a pranchetinha dele assim e ficava escutando encostado na parede. Aí acabou, ele falou assim, acabou, garoto? Eu falei, acabei. Aí ele ia lá falar com os jogadores. Aí ele falava tudo que eu falei. Pá, 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 pá. Aí daqui a pouco ele falava mais 10 coisas que eu não tinha visto no jogo eu lá de cima. Eu falei, cara, esse cara é diferente. Foi o que você falou. É um cara diferente. Aí ele falou, a gente vai ganhar o jogo aqui, vai entrar o Caio aqui, a gente vai fazer isso, faz aquilo, e a gente vai ganhar o jogo aqui. E a gente ia lá e ganhava o jogo. Né? A gente foi campeão carioca assim, em 2010, né? Naquela cavada do louco, no emblemático Maracanã, que dali fechou para a Copa, foi o último campeonato no estádio. Né? Eu tenho um vídeo engraçadíssimo aí que eu invado o campo, dou um beijo nele, ele toma um susto. Não sei se você já viu esse vídeo já. Não tinha visto, não tinha visto. Não, depois você busca aí. Eu dou um beijo nele, ele toma um susto assim. Cara, aquele ano foi muito, muito especial para mim, né, cara? Eu fiz meu primeiro jogo como treinador depois daquela goleada pro Vasco. E aí ele chegou, ele falou, não, quem faz o jogo é o Jair. Eu fiz o jogo contra o Tigres, a gente ganha. E ele ficou vendo a minha preleção, ele viu tudo, deu total autonomia pra gente. E aí, com aquilo ali foi muito bom para mim. Porque ele viu o meu trabalho já assim, meio que chegando, e já ele trouxe 2 auxiliares, mas ele me trouxe mais perto ainda para ele, sabe? Primeiro jogo da Copa do Brasil fui eu que viajei como auxiliar, e a gente criou uma amizade, um vínculo muito, muito, muito bacana, e conquistamos esse título fantástico aí, que foi do Carioca 2010. Exatamente, marcante até hoje, não só pela cavada, mas por como todo o enredo, né? De como foi, da goleada lá pro Vasco, enfim, depois toda a arrancada, realmente foi muito especial. Jair, o que eu quero te perguntar também é o seguinte: você até chegou a falar da questão de, só tá lá porque é filho do Jairzinho. Essa questão te pegou muito no início da carreira, esse tipo de pressão, esse tipo de comentário, mexeu com você de falar assim, caraca, será que eu realmente vou conseguir? Isso mexe muito no teu mental, claro, você ser comparado ao seu pai, enfim, mas seu pai nem foi técnico, mas assim, dessa pressão de tipo, é o filho do Jairzinho, por isso que ele tá ali, isso mexe muito contigo? Olha, eu quando jogava, eu acho que isso foi um dificultador na minha vida. Não transferindo responsabilidade, porque eu não sou esse cara de transferir responsabilidade. Eu não fui capaz de chegar ao nível que eu queria, né? Que era clubes grandes e seleção. Eu sempre almejei isso na minha carreira, mas o homem lá de cima me abençoou do outro lado, né? Nesse ano de 2010 eu tive minha primeira convocação para a seleção brasileira de base, né? E em 2011 a gente foi campeão sul-americano. Então assim, eu lembro que até hoje quando fui convocado o meu primeiro jogo como auxiliar da seleção, eu chorava, sabe? Você vestia a camisa do seu país assim, que era um sonho que eu queria como jogador e não aconteceu. E como você falou, né, cara? Acho que as coisas aconteceram para mim. Hoje eu fui o treinador mais jovem a trabalhar na equipe profissional do Corinthians, então trabalhei Santos, Corinthians, Sport, né, a Chape, só clubes grandes, então pouco tempo de carreira, então jovem. Então o lado que eu sofria, né, por ter sido ex-filho, por ser filho dele, na verdade, e por ter sido ex-jogador, mas como treinador, zero. Nunca teve um senão, nunca teve um ai, nunca teve um questionamento, nem questionamento assim, porque são carreiras diferentes, né? É só um orgulho de poder carregar o sobrenome e ter até 16 anos, quando eu saí de casa, ter morado com um tricampeão, um cara fantástico. Não, sem dúvida nenhuma. E eu lembro muito bem na época que, em 2017, né, que tava naquela excelente fase em que faziam matérias com você, seu pai, levava seu pai lá também no Botafogo. Então foi uma temporada realmente muito especial que a gente vai falar já já aqui no 442. Jair, eu quero te perguntar o seguinte: é muito difícil ser técnico, especialmente aqui no Brasil? É muito difícil, né? Praticamente, acho que essa seria outra palavra do que difícil, né? Muito mais do que difícil. Não sei nem qual seria a palavra ideal, mas é uma coisa que eu não me faço de pobre coitado, sabe? Porque eu já sabia que era assim. Quando eu fiz meu primeiro curso para treinador em 2005, eu sabia que era assim, porque eu acompanhei um monte de treinadores e eu sempre soube. Gente, eu acho que o maior exemplo disso é o Zagallo. Quando você pega o Zagallo, campeão do mundo como jogador, como treinador, ganhou tudo que ele ganhou, e todo jogo ele falava: vocês vão ter que me engolir. Imagina, gente, jovem que está começando uma carreira dificílima, num país onde todo mundo entende, todo mundo é apaixonado por futebol. E a gente lida com paixão, né, cara? Você vê pessoas aí que viajam, que perdem o trabalho, brigam com a mulher para ver os seus times, né? É uma paixão. E é uma responsabilidade muito grande você levar alegria para casa dessas pessoas. E não tem como você falar que é um trabalho normal. Eu fiz um curso de gestão em 2019
E aí tinha um CEO lá e ele falou: vocês têm que parar com essa mania, achar que o futebol é diferente de tudo. Não é diferente de tudo. Eu falei: olha, eu não fui CEO de uma grande empresa como você já foi. Mas você não trabalhou um dia no futebol, você não pode falar, é diferente de tudo, sim. Não, não é não. Eu falei: então tá bom. Então você trabalha e depois você fala. Pô, lógico que é diferente. Você lida com paixão, cara. A gente lida com paixão, entendeu? Então, assim, é muito diferente. E o treinador é o grande vilão da história quando as coisas não acontecem, né? Então a gente tem que saber conviver, tem que saber que não é pessoal, é assim o cargo que você está exercendo, né? E você vê quando você vê como eu te falei, né? A gente estava conversando antes de iniciar aqui. Você está em casa é muito mais fácil, você não erra, você não escala errado, né? Eu vi não sei qual foi o treinador, acho que foi o Crespo estava falando, né? Ele perguntaram por que o Reinaldo não jogou. Ele falou: é lógico, agora que eu perdi, o que está fora era a solução. E vai ser sempre assim, o que não joga é o que tinha que jogar. Você ganhou, pô, você fez um sistema maravilhoso, você perdeu, você fez o sistema errado, não era para mexer, ou então era para mexer, e é a nossa vida. Mas é muito gostoso quando as coisas acontecem, é muito gostoso quando você vê, né, as situações que você treina acontecendo, né, os automatismos entrando, né, aquela situação de repetição, quando você tem tempo, semanas cheias para você treinar, as coisas acontecem, as estratégias traçadas, que eu gosto muito de estratégia, né, as nossas percepções dos jogos, e você consegue mudar o jogo, né, não como o Papai Joel, como um fenômeno, mas de alguma maneira você está lendo o jogo ali, e a gente não vai para um jogo falando: vou fazer isso, vou botar fulano com 30 e pouco, vou tirar. Não, eu entro no jogo zerado e o jogo me pede o que eu tenho que fazer. E é muito bom. Né? É viciante você estar ali sempre jogando ali quarto e domingo. O ideal seria domingo a domingo, mas aqui no Brasil a gente faz jogos atrás de jogos. Não, sem dúvida nenhuma, Jair. Assim, até em cima do que você falou, da questão do resultadismo que existe aqui, principalmente no Brasil, né? E isso é uma coisa que a gente entende, porque já acontece há muito tempo também aqui, mas que eu não concordo particularmente. E até o gancho para eu te perguntar sobre a Chapecoense. A Chapecoense, você assumiu a Chapecoense depois que a Chapecoense perdeu o Catarinense pro Avaí, que é um time que tá na segunda divisão, e você assumiu para essa temporada no Brasileirão, nesse início de Brasileirão. O que te chamou a atenção nesse projeto da Chape para você aceitar? E eu tô te perguntando isso por quê? Porque eu assisti alguns jogos da Chape antes da sua saída e eu via que o time fazia bons jogos, mas o resultado não vinha. E aí, a gente, claro, o técnico cai nessa questão do resultadismo. O quanto isso é importante mesclar, claro, o resultado, todo mundo quer ganhar, mas que também a gente deveria, né, valorizar o desempenho, né? Que não é muito valorizado. Então, primeiro, duas em uma, o que te chamou a atenção no projeto na Chapecoense e depois essa questão ainda entre desempenho e resultado? Olha, quando aconteceu a tragédia, eu estava num dos melhores momentos, se não o meu melhor momento na minha carreira. Eu estava a um jogo para conseguir a vaga da Libertadores, foi o jogo do Grêmio. E acontece a tragédia e a gente tinha que voltar a trabalhar. Eu fui o primeiro a falar que eu era a favor do Campeonato Pará, não tinha mais... Parecia que todos nós tínhamos um familiar ali dentro do avião, né? E eu, particularmente, eu tinha um amigo, que foi o Caio Júnior, que eu trabalhei durante muitos anos no Botafogo, sabe? Então, assim, foi muito difícil para a gente que viaja toda semana, você está dentro do avião, sabe? É praticamente como se você estivesse ali, né? Eu falo hoje, parece que foi ontem a tragédia. E eu lembro muito bem, cara, quando aconteceu o acidente, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei assim: cara, um dia eu vou trabalhar na Chapecoense. Tipo assim, eu não sei se eu teria oportunidade, eu não sei se eu ia virar treinador, que eu estava no início, mas caso acontecesse como aconteceu, de ter o convite, eu vou trabalhar. Porque não tem como você falar da Chapecoense e deixar a tragédia de lado. Lá isso tudo é muito forte ainda, né? E eu consegui viver isso lá no dia a dia. E assim, lógico, se você estuda a equipe, quando eu estou em casa, a gente está falando aqui, eu vou desligar agora, eu vou começar a ver os jogos. E eu estou estudando todas as equipes. Eu faço um relatório, eu vejo jogador por jogador, e a gente vai fazendo junto com a minha comissão, a gente faz um Zoom, como a gente está aqui nas reuniões, onde a gente debate sobre possíveis clubes, se dá para pegar, se não dá, o momento do clube, se é. Se você analisar a Chape, pelo momento que tinha, era muito difícil a gente ir. Por quê? Porque perdeu os principais jogadores da Série B e não contratou. Só que eu tinha uma promessa comigo mesmo, não era com ninguém. Eu podia muito bem não ir, mas eu não ia estar cumprindo a minha promessa. E eu cumpri minha promessa e não me arrependo. Sabia que ia ser difícil. Concordo com você das performances. O trabalho do esporte
Foi um trabalho que a gente teve muito mais resultado e não jogou tão bem. Eu tenho um jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente empatou com o Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro que amassou o River. A gente perdeu 2 gols, assim, uma bola bateu na trave, bateu na outra e saiu. Teve um book que o Ravanelli chutou, o Anselmo sem querer tirou, que estava impedido, sabe, embaixo do gol. Então, assim, cara, foi um dos melhores jogos da minha carreira. Só que a bola não entrou. E, assim, eu vou te falar, eu achei, por essa boa performance, eu acho que eu até durei muito, porque pelos não resultados você sabe que a gente cai. Mas eu acho que todo mundo sabia que a gente estava fazendo o nosso melhor, o nosso possível, e eu falei quando eu saí, eu falei, gente, se o problema for o treinador, eu vou ser o primeiro a sair. Né? A Chape está indo para o seu 5º treinador, se contar o Felipe, que foi interino, 5º treinador. E a gente sabe, você acompanha o futebol, as equipes que caíram ano passado, nenhuma delas tiveram menos que 4 treinadores. Então, assim, a mudança de treinador, a mudança de metodologia, não estou falando quem é melhor, quem é pior, é prejudicial aos jogadores. Porque, um quer que marque aqui, o outro quer que não quebre a linha, o outro quer que marque pressão. O jogador fala, e agora, o que eu faço? Em 3 meses eu tenho que fazer uma coisa diferente, entendeu? Mas não me arrependo de ter ido. Era um compromisso que eu tinha, era uma promessa que eu fiz. E fico triste, sim, por não ter conseguido dar os resultados, só consegui dar a performance. Mas cabeça tranquila que eu fiz o meu melhor, mas mais triste por não ter conseguido os resultados. Não, com certeza. E até em cima disso eu quero te perguntar, como é que você trabalhava naquele momento com a Chape? Você teve 4 empates e 10 derrotas. O time desempenhava, como a gente está conversando aqui, desempenhava bem dentro de campo, mas o resultado por algum motivo não vinha, a bola não entrava, batia na trave, enfim. Eu tomava gol no último minuto. O que você conversa com o jogador? Como é que você consegue trabalhar esse mental desse jogador que, cara, ele tá vendo que ele tá dando ali o máximo dentro de campo e o resultado não vem? É acreditar, né? Acreditar, você vê que nós não tivemos nenhuma goleada, nós tivemos nenhum jogo que a gente foi amassado. Pelo contrário, até no último jogo contra o Santos, nós chutamos 20 bolas, cara, no gol do Santos. Eu lembro no gol do jogo do Sport, a gente ganhou de 1-0 chutando 2, 3 bolas, sabe? Então, assim, cara, tinha alguma coisa que eu não sei até hoje, senão eu estaria lá. Mas não sei, cara, a bola batia na trave, a bola batia na mão do goleiro. O João fez uma defesa, foi a defesa do campeonato no último jogo contra o Santos, sabe? E a gente, tudo acontecia ao contrário. No último minuto eu machucava o jogador, e aí o cara botava uma bola na área, a gente tomava o gol onde ele era para botar o zagueiro, eu estava com a menos porque machucou. Sem contar as lesões, né? O Felipe machucou, rompeu o tendão. Eu perdi um outro zagueiro por lesão, que não joga mais esse ano. A gente perdeu o Busanello, que até hoje a Chape está tentando trazer um lateral esquerdo. Está no meio do campeonato, se você começou o campeonato com um lateral esquerdo. Então, assim, é difícil, cara. É lógico que a gente não pode fazer loucura. Mas uma Série A é muito diferente da Série B. Né? Foi a minha 5ª Série A que eu disputei esse ano. Eu conheço bem da competição. Então, assim, é lógico que sem investimento, o trabalho ajuda. Como você mesmo viu alguns jogos, a gente via que tinha trabalho, mas não foi o suficiente para conseguir fazer os pontos. Não, com certeza. E até em cima da questão de parte tática, Jair, eu quero te perguntar o seguinte: você falou do trabalho do Sport, que também me parecia muito isso, era um time muito reativo, né? Um time que fechava, encurtava ali, abaixava os blocos e partia em contra-ataque e muitas vezes achava esse gol e conseguia ter essa manutenção do resultado, né? E não só por isso, você também manteve o Sport na Série A. Eu queria te perguntar isso: como é que são os times do Jair Ventura? O que você mais gosta de fazer? São times assim, mais reativos? Ou são times que você tenta mais controlar a posse de bola? O que você gosta mais de fazer? Eu sou um treinador extremamente mutável, né? Eu saí de um Botafogo quando eu fui para o Santos. Muitos me perguntaram, mas você jogava de maneira reativa no Botafogo, você vai jogar no Santos? Não. Né? Tanto que os números mostram, né? Eu fiz 99 jogos no Botafogo. Apenas 47% dos jogos eu tive mais posse. No Santos eu fiz 40 jogos. 80% dos jogos a gente teve mais posse. Então, assim, eu sou um treinador extremamente mutável. Eu vou fazer com aquilo que eu tiver na mão. A gente ia jogar com jogos que a gente fala do nosso nível, né? Que são equipes que têm um elenco similar ao seu. A gente saía curto, a gente marcava alto. Eu estou falando agora, não só não só na Chape, como no esporte também. Os jogos, né, de equipes similares. Agora, a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro. Você vai jogar contra um Flamengo no Maracanã. Você vai jogar contra o Palmeiras no Allianz. Você vai marcar alto, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Assim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que assim, eu posso fazer isso em todos os jogos, mas eu não boto o que vão pensar de mim na frente da instituição, sabe?
Porque uma coisa é você trabalhar para você, uma coisa é você trabalhar para o clube. Você tem que entender a necessidade do clube. O presidente, quando a gente livrou o esporte, ele falou: obrigado, gente. Hoje você botou junto com a gente 62 milhões no clube, que é a diferença. Hoje, quando um clube cai, um clube não cai. Então, a permanência é você ter... mas é isso, vale jogar de qualquer maneira? Não. Mas a gente sabe que é importante você... Eu gosto de performar e ganhar, né? Como a gente fez na Chape, só performamos, não ganhamos. Mas se você conseguir conciliar, nós tivemos diversos jogos, bons jogos também, jogando de outra maneira. Então, assim, eu não sou um cara de uma nota só. Você, por vezes, vai surpreender a gente marcando alto, como foi o Atlético Mineiro. A gente estava bem no jogo, foi ganhando confiança, foi subir na marcação. Fizemos um jogo de igual para igual, como fizemos com o São Paulo no Morumbi também. Então, assim, é o que o jogo pede, é o que o momento pede, é o que o emocional, como você bem falou no início da nossa conversa, que os jogadores estão, eles compraram a ideia também, entendeu? Não adianta você fazer um futebol que é legal todo mundo fazer, você também não ter resultado e você prejudicar o clube. Você mostra um bom trabalho do treinador e você prejudica o seu clube. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu conversei isso com o Wagner Mancini aqui no nosso último papo, que era o seguinte: a gente falou da questão do Internacional 4-0 no Flamengo. Que muita gente pode ter dito assim: mas o Internacional só pequenou naquela maneira como joga muito fechado, muito reativo. Mas foram 4 vezes no gol, e ganharam o jogo em cima do Flamengo. Então, o que é mais legal? Você marcar em cima e talvez tomar uma goleada, ou propor uma coisa que você não está acostumado, ou que não vai conseguir realmente desempenhar dentro de campo, para mostrar que o clube é gigante e que bate de igual para igual, ou então você realmente fazer uma proposta de jogo que você acredita e que pode dar o resultado. Então, assim, eu não acho que essa pequenar, você tentar marcar um bloco mais baixo e fazer uma transição rápida para tentar achar esse gol. Eu acho que são estratégias. E quando dá certo, é maravilhoso, mas quando dá errado, tá se apequenando, né? Tá jogando retrancado, né? O Inter ganhou da gente lá no jogo da Chape em 2 erros nossos. Eles esperaram, a gente errou, eles saíram no contra-ataque e fizeram os gols. E continuaram marcando baixo o jogo todo. E é o Internacional campeão do mundo. É uma estratégia que o seu treinador usa. E já vem jogando assim há algum tempo, né? O Inter tem uma transição muito forte. Né? Praticamente, na época de Jader do Odaí, jogava com 4 volantes. Agora, com a saída do Praxedes, eles jogam com 4 volantes. É o Patrick Edenilson, o Lindoso Eldorado e o Praxedes. São 4 volantes, cara. Né? Entendeu? O Internacional. Só que aí vai daquela maneira. Sim, mas o Edenilson saindo, o Patrick saindo, cada um na beirada. Saindo porque tem jogadores que têm características que tem essa situação. O Bruno Silva com a gente no Botafogo. Eu fazia um losango, ele era esse volante do lado. Mas quantos gols ele fez com a gente? Porque ele tinha liberdade de sair só com aquela bola invertida. Invertida, né? Então, sorte, né? Foram algumas sortes parecidas. Não, tô falando dessa bola aí, era uma jogada ensaiada que a gente tinha. O Bruno entrava no facão e a gente já metia essa bola nele, ele tinha muita força. E o Bruno chegou a ser zagueiro no Avaí, sabe? Aí isso que eu te falo, com a percepção. Você tá jogando, trabalhando, treinando com os jogadores, você consegue ver onde você pode usar eles da melhor maneira, sabe? O Lindoso, quando a gente trouxe ele do Madureira, ele era o camisa 10, cara. Ele era o 10 do faixa. Ele era tipo o D'Alessandro, ele era o cara do último passe, da bola parada, entendeu? De pifar. Tanto que tem um jogo contra o Estudiantes, a gente traz o Lindoso para primeiro volante, né? Nessa época do Botafogo. Ele que acha o pimpão, assim, um passe por dentro de cabra de linha, sabe? E hoje está no Internacional aí com uma carreira muito bonita, né? Você era um cara que era um 10 que a gente trouxe para primeiro volante. Você joga com 3 volantes. As volantes que sabem jogar. Matheus Fernandes foi titular com a gente 17 anos numa Libertadores, entendeu? O Rodrigo foi titular comigo, a gente classificou em primeiro também no Santos com 16 anos. Eu não tenho problema em lançar jovens. Os jovens estão prontos, a gente bota para jogar. Nosso goleiro na Chape agora tinha 20 anos, cara, jogando uma Série A, goleiro, né? Você tem o Jailson aí com 40 jogando. Então, assim, o goleiro, né, leva mais tempo para amadurecer, tem que ter muito mais treino, ele treina muito mais que todo mundo. Então, assim, a gente é um goleiro de 20 anos. Não, sem dúvida nenhuma. E até em cima desse meio-campo do Botafogo que você falou, realmente era um meio-campo que sabia jogar bola, né? Você tinha esse Matheus Fernandes, como você falou, o Lindoso, o Bruno Silva, que pisava muito na área, o João Paulo também, em algum momento teve também, que é um cara que consegue ajudar tanto defensivamente, para usar o termo da moda, o box-to-box, ele chega muito nas 2 áreas. Então, assim, era um meio-campo realmente muito mutável e que a gente vai falar já do Botafogo. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, Jair. A pergunta não nem é minha, na real é do Rodrigo Guedes, que ele pergunta o que você acha da divisão das cotas de TV no Brasileirão. É prejudicial à competitividade? Imagino que ele esteja falando
que Flamengo, Corinthians, são clubes que recebem mais do que alguns outros clubes. Isso prejudica realmente essa competição? Lógico. A gente está falando do futebol mais equilibrado, né? Do campeonato mais equilibrado do mundo, só não tenho dúvida. Você pode achar qualquer outra coisa, mas você não pode achar que não é. Porque ninguém crava os 4 times que vão ganhar, que vão ficar em 4 primeiros, 4 rebaixados aqui. Né? A gente vai falar da Inglaterra, agora da França, a gente sabe, né, que o Paris vai estar entre os 4, a gente sabe que o Sim. Real e o Barça vão estar entre os 3. Quantos anos acontece isso? Aqui não, ninguém sabe. Né? Você tem sempre surpresas, tanto positivas como negativas. E isso está ficando uma discrepância cada vez maior. E é muito difícil você competir, né? Você pega um investimento como a gente tinha na Chape, o menor investimento da Série A, e você pega um Palmeiras que investe 19 milhões. Você tem 1,5 milhão de folha, o cara tem 19, e se você tem que ganhar dele porque é paixão. Não é bem assim. Então, acho que uma maneira da gente tentar equilibrar, para não ficar essa discrepância, porque vai ter uma discrepância técnica também, a não ser um jogo de mata-mata, que tudo pode acontecer, mas os jogos de pontos, o campeonato de ponto corrido, cara, não tem zebra. Os melhores vão vencer, porque o melhor Sim. vai tropeçar um dia. Né? A Copa do Mundo, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, você pode estar no dia ruim e perder. Né? E agora Sim. o Campeonato Brasileiro não, você perde um ponto aqui, você tem mais aí 30 e tantas rodadas para você recuperar. Então eu acho ruim, eu acho que teria que ter uma situação tipo na NBA, né? Que eles fazem, de poder contratar para dar uma equiparada, para ficar melhor ainda o campeonato. Não ficar tanto, a gente já saber 3, 4 times, que daqui a pouco o futebol brasileiro vai estar igual. A gente está falando do futebol alemão. Qual é a graça de você ver um Bayern e um Borussia ganhando todo Não ano? tem. Entendeu? O Barcelona, que é o Real Madrid, Barcelona, Real Madrid e o Atlético Madrid, que surpreende de vez em quando, né? Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para esse lado, se a gente não fizer alguma coisa de diferente da situação financeira. Não, exatamente isso que até queria te perguntar, porque assim, hoje você vê ali, o Diogo Costa que foi apresentado hoje no Galo, o Galo que já tem Hulk, Savarino, Keno, que nem joga, Zaratio. muitas vezes nem joga, Zaratio, Sacha no banco, enfim, tem um elenco absurdo, o Flamengo também tem um elenco que tem o Pedro, ele tem Pedro realmente que seria titular acho que talvez em todos os clubes, ele é reserva no Flamengo, isso também tem o Palmeiras também com um elenco muito farto. Então é isso, acho que talvez a gente esteja caminhando realmente para ver. Talvez surja uma hegemonia no futebol brasileiro, já está surgindo com esses 3 clubes assim. Pô, vai ficar difícil alcançar ele se continuar nesse ritmo, Jair? Vai, financeiramente vai, né? É praticamente, porra, a gente tem esse valor desse investimento com bons jogadores. Por mais que você erre 3, 4, você tem mais 7, 8, 9. Entendeu? Os caras têm 3 times. Eu te falei, eu perdi agora lá na Chape o Busanello, que é um menino da base. Eu tive que jogar 14 desses jogos. Acho que eu joguei 7, 8 jogos improvisado. Entendeu? Você não pode entrar numa Série A com um lateral. E aí você perde ele, você vai ter que improvisar. Você tem que entrar com 2 e já ter no mínimo mais um menino da base pronto. Se não tiver, você tem que ter 3 por posição. É o que essas equipes estão fazendo. Né? Então, assim, é uma qualidade técnica absurda que acaba sobrepondo os seus adversários, como está acontecendo. Exatamente, e ainda tem a questão de 5 substituições, então o cara que tem muito elenco, ele ainda fica superior ainda, né? Coitado, realmente fica difícil competir, a gente tá vendo isso aí no Brasileirão. Jair, a pergunta aqui sobre o Corinthians, do Ítalo Mateus. Como é que foi essa experiência, então, de treinar o Corinthians, aí você que foi, né, vice-campeão da Copa do Brasil com o Timão? Olha, tirando o VAR, né? Eu falava no início da minha carreira, eu não falava de arbitragem não, mas já estou mudando, viu? Estou mudando porque os caras erram e a gente tem que ir para a coletiva falar e eles não aparecem para falar, sabe? Eu acho que os árbitros também tinham que falar o que fizeram depois do jogo, o que erraram, se justificar, entendeu? Não é transferir a responsabilidade. Eu não falava porque eu nunca gostei de transferir a responsabilidade, mas chega uma hora que é absurdo, né? Tem erros, a gente trouxe o VAR para melhorar, ele consegue piorar? Consegue ter erros absurdos, como vem acontecendo. Então, assim, a passagem no Corinthians foi fantástica, cara. Uma torcida apaixonada. Eu tenho uma coisa aqui para contar, não sei se você já escutou. Lá os treinos eram abertos, né? Aí o Andrés, nem me inventa com o treino fechado, que não sei o que. Eu falei, pô, não posso treinar uma jogada ensaiada? Não posso dar uma surpresa para o nosso adversário? Ele, vou fazer o seguinte, vou te dar o telefone do presidente da Fiel e você conversa com ele. Eu falei, não, tá bom. Aí a gente elimina o Flamengo, né, na semifinal,
e a gente vai para a final com o Cruzeiro. E aí o Andrés me liga, cara, a véspera de um treino, porra, tô com um pedido para você. Eu falei, fala. Ele, porra, tem como a gente fazer esse treino na arena? Eu falei, porra, Andrés, o único treino que eu tenho para fazer é uma bola parada, cara, fazer uma jogada ensaiada. Aí que aconteceu essa história. Então, eu vou te dar o telefone do presidente da Fiel. Eu falei, não, porra, pode fazer. E assim, Arthur, acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim. Você imagina a gente estar aqui agora, você está trabalhando, tá? Eu estou trabalhando com você. Imagina ter 40 mil pessoas vendo a gente aqui. Sim. Entendeu? A gente deu um treino, cara, para 40 mil pessoas, porque a arena ficou muito cara. E o Corinthians é, sim, um time do povão, sabe? E eu lembro que na época, cara, os torcedores me paravam na rua, pô, obrigado, professor, era um alimento perecível, sabe? Né? Ficou gente lá fora para assistir o treino, e eles cantando o treino todo, o tempo todo. Tenho vídeo desse dia, foi realmente uma situação fantástica que eu passei, né? De poder estar trabalhando dando treino para 40 mil pessoas. Então, assim, o Corinthians realmente é uma torcida apaixonada. Eu lembro mais um dia, a gente estava um jogo mal, cara, no jogo. Ele começou a chover, sabe aquela chuva de... Tu fala, os caras querem ir embora. Quanto mais chovia, mais os caras gritavam. Mais os caras gritavam. E o Bahia bem no jogo, um jogo contra o Bahia. E os caras, quase gol dos caras, eles gritavam mais. Quase gol dos caras, eles gritavam mais. E nessa a gente foi lá e ganhou o jogo, cara. Um gol de bicicleta do Danilo. No finalzinho do jogo, eles te empurram e te apoiam até o final. É diferente. É um clube que, como eu falei aqui, eu fui o treinador mais jovem, né, a trabalhar na equipe principal, no século do Corinthians. Então foi uma passagem bacana, apesar da situação do VAR ter anulado aquele gol do Pedrinho, que foi um absurdo. Sim, exatamente. Então, até em cima disso, assim, eu queria te perguntar. Não, primeiro dizer que muita gente realmente diz que treinar. Você não teve a oportunidade de treinar o Flamengo ainda, mas treinar o Corinthians e Flamengo são realmente duas torcidas que fazem uma parada realmente muito diferente, né, Jair? Você viveu essa experiência no Corinthians, como você está contando aqui pra gente. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: ainda sobre essa questão de ser vice-campeão da Copa do Brasil. Se tivesse pintado o título. Claro que não existe o sino futebol, mas se tivesse pintado o título pelo Corinthians, você acha que teu futuro no Timão seria diferente, Jair? Ah, total. Futebol é feito de resultados e a gente sabe que é da importância de títulos, né? E eu não tenho dúvida. Eu tinha contrato ainda, mais um ano de contrato, quando eu fui pro Corinthians. E com a perda do campeonato e a volta do cara que foi o último grande trabalho, que foi o Carille, ficou insustentável a minha manutenção, né? Então eu acabei saindo no final do ano, né, quando terminou o Campeonato Brasileiro, e a volta do Carille. Mas eu acho, sim, que com o título, de repente, a gente teria um pouquinho mais de tempo, de repente, cumprir o contrato, ou então iniciar uma pré-temporada, poder montar a equipe, né, que a equipe esse ano tinha sido desmontada, que eles ganharam o Paulista, o Carille saiu, teve uma proposta da Arábia, foi embora, levou alguns jogadores, saiu o Rodriguinho, né, saíram jogadores saíram jogadores importantes, e a gente teria a chance de remontar essa equipe, que seria muito importante, né? Como está acontecendo agora. Você tinha um time, o Silvinho tinha um time, já tem outro. Renato Augusto jogando, Juliano. A equipe já sobe de patamar, né? São jogadores muito diferentes. Você vê 10 minutos que o Renato fez, né? São jogadores que elevam o nível, né? Que ajudam demais a vida do treinador, né? E é muito engraçado isso, porque assim, o Silvinho tava numa corda bamba, já tava ali começando a perigar para cair, e aí chegam esses dois reforços, ele consegue um resultado, e aí começa a mudar realmente a situação, e é isso que a gente está conversando, da questão do imediatismo. O quanto você acha que isso ainda pode prejudicar o nosso futebol, Jair, essa questão do imediatismo, até porque a CBF também agora colocou aí essa nova regra de que só pode fazer uma troca de técnico, né? E você acha que isso ajuda de alguma forma? E por que eu tô te perguntando isso? Porque, se você também não quiser se comprometer, não tem problema nenhum, Jair, mas assim, o que eu percebi na questão do Cruzeiro, o Cruzeiro demitiu o Felipe Conceição, veio o Moza não poderia ser demitido, né? Então ele pediu demissão e aí agora o Vanderlei chamou chegar. E esse pedido de demissão ele é muito controverso por conta dessa questão da nova regra, que se o Cruzeiro demitisse o Mozart, ele teria que seguir com um auxiliar até o final do campeonato. Então o que eu te pergunto é o seguinte, essa nova regra, ela só tá ali para existir mesmo, porque não vai mudar nada, porque talvez possam acontecer esses acordos aí do técnico pedir demissão. O que isso muda ou não muda nada nessa questão do mediatismo no futebol brasileiro? Não, muda. Eu sou a favor, né? Eu acho que isso você consegue ter um pouco mais de tempo de trabalho.
Eu na Chapecoense agora, com a chegada do Pintado, ou eles vão com o Pintado, ou eles vão com o menino da base, né? Sim, O auxiliar da casa, na verdade, que é o Felipe. Então, assim, eu não fiz acordo nenhum, eles me mandaram embora, deu o direito deles, mas eles também só têm o direito de ter mais um treinador. E assim vai ser. Então, assim, depende do que você vai fazer. Se quiser tentar burlar, fazer acordo, fazer não sei o quê, pode acontecer. Poderia acontecer também de eu chegar e falar, gente, porra, estou tentando fazer meu máximo aqui, não está dando, vamos fazer como um acordo, vamos parar por aqui. Mas eu achei que, como você bem mesmo falou, pelo desempenho, que a gente ia uma hora a bola ia começar sim, a entrar. E estava jogando bem, né? Não teve sim. resultado? Não teve, mas estava jogando bem? Estava. São duas verdades. A gente não pode vir aqui contar mentira. E, então a Chape resolveu parar por ali, eles que resolveram, então eles só têm direito a mais um. Então, assim, né, de repente pode vir a acabar essa situação do comum acordo, não sei, o ano que vem, como foi o primeiro ano, mas eu achei positivo, para dar oportunidade também para outros treinadores, por exemplo, o treinador que sai, ele só pode trabalhar mais uma vez na Série A, então hoje eu só posso trabalhar em outro clube da Série A, né, dar uma oportunidade para um treinador que estava um tempo sem trabalhar, e aí sim que eu posso ter uma oportunidade numa Série B também, aí você pode trabalhar assim em dois clubes. Achei positivo, cara, eu achei positivo, e vamos torcer. E sobre a situação que você perguntou, né, da gente se acha que o futebol brasileiro vai mudar, eu acho que já tem algumas mudanças, assim. O Tite, que foi eliminado depois que a gente perdeu para a Bélgica, jogando melhor, né, teve essa bola do Renato Augusto, quase entrou, para mim foi pênalti no Jesus que não deram, Sim. e a gente foi eliminado e o Tite não perdeu o emprego. Todas as outras eliminações, né, todos os treinadores foram demitidos. Então a gente viu o trabalho, todo mundo viu o trabalho, e isso é legal, cara. Que possa continuar assim, eu acho que o Tite é um grande treinador, apesar dele ter me mandado embora quando eu fiz um teste com ele no Caxias em 2000, eu era jogador ainda, fui fazer uma experiência lá, mas ele fez certo. Mas ele me ajudou a ser treinador mais rápido. E, assim, eu acho um cara fantástico. Eu acho que a gente tem um dos melhores ou o melhor treinador brasileiro no maior cargo. Isso para a gente que está começando, que nós somos jovens, a gente sabe que com trabalho, dedicação, honestidade, né, o cara íntegro, você pode falar o que quiser do Tite, mas é um cara íntegro de caráter e que hoje exerce o maior cargo que é o treinador da seleção brasileira. Então, já que você puxou o assunto da seleção, vou te perguntar também, Jair. Eu acho que, pelo que você falou aqui, imagino que você concorde que talvez seja realmente o melhor nome que a gente possa ter para comandar a seleção em mais uma Copa do Mundo. Mas, assim, uma visão minha particular, eu acho que em questão de resultado o Tite é espetacular, não tenho o que falar. Mas que muitas vezes eu acho que a maneira de jogar dele gera algum tipo de crítica. Porque talvez, eu até conversei com o Micali também sobre isso, que ele também falou que tentou resgatar essa questão de jogar bonito, como o brasileiro gosta de jogar pra frente, ser ofensivo. Na seleção olímpica, que ele conquistou a medalha de ouro, de jogar num 4-2-4, jogar de uma maneira um pouco mais para frente, né? Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: mesmo tendo algum tipo de crítica em relação à maneira que o Tite joga, o resultado dele é sensacional, né? Ele realmente é o melhor que a gente pode ter aí pra Copa do Mundo, Jair. Olha, os números falam, né? Os números dele são fantásticos. Se você perguntar, pode melhorar, acho que ele mesmo deve fazer uma autocrítica, saber que pode melhorar em termos de show, que você diz, né? Da gente não só Sim. ganhar, mas sim convencer. Né? Como é no Flamengo, como é no Santos, como é no Atlético Mineiro, são clubes que você não pode só ganhar. Você tem que ganhar e dar show. Né? E a seleção brasileira é assim também. Mas com certeza ele se cobra também para que possa dar show. Mas eu acho que hoje a competitividade, né? Tirando essas ligas que a gente falou, que tem essa discrepância financeira, uma seleção hoje, você pega equipes aí com 2 linhas de 5 marcando o Brasil, é difícil entrar, né, cara? Então, assim, acaba que você não tem muito espaço, né? Mas ele faz o possível e tenho certeza que ele também deve estar querendo melhorar, assim como todos nós. Não, com certeza. E ainda sobre uma ausência que tem na seleção brasileira que eu sinto particularmente, que é de um homem de referência, um camisa 9 ali. Você acha hoje que o Hulk, que tá estourado, tá jogando demais, ele pode desempenhar esse papel ou não? Vamos com Jesus, vamos com Richarlison, vamos com Firmino, ou vamos tentar o Pedro, o Gabigol? Quem que você acha que poderia, assim, desempenhar esse papel? Eu respeito demais a opinião de cada treinador. Eu acho que o Tite ele foi campeão do mundo com o Guerreiro, que é um 9 referência, É, estava num momento fantástico. Acabou machucando aí, né? Voltando agora, voltando a fazer gols e jogando. É um cara que eu joguei contra, é difícil, viu, jogar contra ele. Pô, ele faz uma parede, sustenta, toma porrada e segura e dá porrada no teu zagueiro e dá time da bola chegar. É um puta 9, cara. Então, assim, o Tite gosta de jogar com 9.
Mas pode ter certeza, o Tite, estudioso do jeito que é, observador, pode ter certeza que ele está de olho aí no Hulk e que, de repente, ele pode vir a ter uma oportunidade. Não, não duvido, não. Show de bola. Jair, pergunta do Vinícius Ribeiro aqui, né? Ele pergunta se você recebeu uma oferta do Flamengo pós Zé Ricardo e se sim, por que que não foi? Olha, uma coisa que eu te falei, né, de carreira, né, eu não falava de arbitragem, hoje eu já falo um pouquinho. Eu não chego a ser aquele cara chato que bate a porrada e fala, mas já estou começando a falar. Mas uma coisa que eu ainda não falei, que eu não falo, é sobre possíveis negociações, possíveis. Você nunca vai me ver. Ah, o Jair recebeu sondagem do clube. Ah, o Jair, o clube tal ligou para ele. Eu não falo, cara. Isso é coisa que eu acho que não é bacana, sabe? Não sei, o torcedor como pode entender? Ah, então agora você veio e você deu não pro meu clube. Ah, Sim. mentira, meu clube não te procurou, você está se valorizando. Ah, você está cavando, você está não sei o quê. Então, assim, eu posso aparecer no clube e quando você menos esperar, quando vê, já está anunciando, porque eu peço para o meu staff também não comentar quando existe possibilidade de nenhum clube. E assim que eu levo, sabe? Eu não sei se é certo ou é errado, se é certo ou errado. Eu respeito meus companheiros que quando tem propostas, falam, vão abertamente, eu tive proposta do clube e tal, mas vou ficar. Eu sou um cara que quando acontece qualquer negociação, qualquer coisa que aconteça ou não aconteça, eu deixo guardado entre eu e o time. Não, com certeza. E aí realmente é um direito seu. Mas realmente tiveram duas pessoas que perguntaram isso. Teve um outro torcedor do Flamengo que perguntou se você já se interessou para treinar o Flamengo, se já recebeu a proposta. Mas está respondido então. A questão agora que a gente vai passar é pro Botafogo. Você teve uma temporada realmente incrível no Botafogo. Mas a primeira pergunta que eu te faço, Jair, é sobre a dancinha contra o Olímpia. O que que passou na tua cabeça naquele momento? Era uma extrema felicidade que você queria jogar para fora? O que que estava acontecendo? Olha, as pessoas me perguntam qual era o som, né? Que música foi aquela? É, Aí tiveram vários memes, né? Vários memes, eu dançando vários tipos de música. Cara, foi o momento de um jovem, né? Fazendo um sonho, realizando um sonho, jogando uma Libertadores, né? Eu tenho 42 anos hoje, cara. Eu tenho 20 jogos de Libertadores, sabe? Eu tenho amigos treinadores que já estão se aposentando e não tiveram oportunidade de sequer jogar um jogo, né? Eu joguei 2 Libertadores consecutivas, né? Com o Botafogo 17, com o Santos 18. As duas a gente classificou em primeiro, com uma rodada de antecedência, enfim. Então, assim, é uma competição diferente, cara, sabe? E aquele dia, o treinador deles, ele não foi contra o Olímpia, não, foi contra o Colo-Colo. O é treinador deles, verdade. a gente fez um acordo de cavaleiro. E aí eles treinaram no nosso estádio aqui, no Newton Santos, e a gente foi treinar no estádio do jogo. Sabe o que eles fizeram? Eles marcaram para a gente treinar às 15, por exemplo. Né? Deu 15:02, eles invadiram o campo, cara. Não, o horário é nosso. Começaram a chutar nossas bolas, chutar o cone. Quase deu porrada, uma confusão do caralho. Aí depois o treinador foi para a coletiva e falou: é isso mesmo. E o time do Botafogo é muito ruim, a gente vai golear, a gente vai atropelar, e não sei o quê. E eu tô só quietinho, tá bom. É. Aí a gente chegou no outro dia do jogo, o nosso vestiário todo pintado, cara. O Pimpão vomitou, a gente teve que trocar de roupa do lado de fora. Aquelas coisas que você acha que não acontecem, né? E assim, acontece, cara. O Pimpão, porra, não vou pro jogo vomitando. Falei, meu Deus, cara. E é uma confusão danada. E a gente no estádio tacando coisa na gente, sabe? Pilha, moeda, rádio. E você leva pro quarto árbitro, cara. Eles fingem que não vê. É um absurdo. Aqui no Brasil você faz, você perde o mando. Lá pode tudo. Sim. Lá pode tudo, sabe? Aí tudo aquilo que envolvia. Pô, a gente com a vantagem, a gente faz um gol contra com 2 minutos de jogo com o Emerson. Eu falei, puta que pariu. Aquela confusão, não sei o quê. A gente no final do jogo vai consegue empatar. Aí, cara, aí eu nem sei o que aconteceu. Eu nem sei o que aconteceu. Não sabia que eu tinha dançado. Fui saber depois que tinham me falado. O ritmo muito menos. Então foi assim, foi super espontâneo, sabe, cara? Eu tomou uma proporção que eu nunca imaginei e assim, eu não faço nem ideia o que passou na minha cabeça. Sei que foi alegria, eu saí saltitando e ficou meio que uma dança ali, comemorando, enfim, momento de muita alegria. Não, com certeza, realmente foi um momento muito marcante daquela temporada. E até em cima disso eu quero te perguntar o seguinte: qual era o segredo daquele Botafogo, Jair, que foi semifinalista da Copa do Brasil, que chegou nas quartas de uma Libertadores que ninguém esperava, uma campanha realmente histórica até hoje? Qual era o segredo daquele time que não tinha nenhum grande estrela? Era um time copeiro, né? Sinergia, cara. Bateu a sinergia entre comissão, jogadores, presidente, diretoria, torcida.
A gente foi junto, sabe? Um abraçando o outro. A gente dava vida, né, cara? Eu lembro que tinha um jogador brasileiro no Colo-Colo e ele foi dar entrevista antes do jogo. Aí perguntaram como é que é jogar contra o Botafogo, né? O time brasileiro. Ele falou, não. O Botafogo não é um time brasileiro. Ele parece os times daqui, da Argentina, do Uruguai. É um time muito aguerrido, um time muito competitivo, que vem de cara todos os jogos. E era o nosso time. A gente sabia das nossas limitações, das nossas dificuldades. Eu tinha um atacante no banco, que era o Guilherme, cara. Se eu quisesse jogar no 4-3-3, eu não tinha como. Né? Eu só tinha o Pimpão. Se eu começasse com o Guilherme, os dois cansados, eu tinha que botar zagueiro, volante, porque eu não tinha. Né? Infelizmente, o cara que veio para ser a cereja do bolo, um jogador tecnicamente diferente ao Montijo, que hoje é meu amigo também, mas que machucou, acabou machucando muito esse jogo. Ele jogou muito ainda contra o Colo-Colo, mas depois machucou. Então, assim, e a gente foi levando, cara, né, dentro da nossa dificuldade, nossa limitação, mas eu falava para ele, vamos jogar 120%, senão não vai dar pra gente. E assim a gente foi eliminando. Mais uma vez que a coisa só acontece com o Botafogo, a gente foi a única equipe que eliminou 5 campeões numa mesma edição de Libertadores também nesse ano. Então, assim, foi um ano fantástico, né? Muita gente fala da arrancada de 16, mas 17 foi uma situação de confirmar, né? Foram 73 jogos só nesse ano. E quando eu saí do Botafogo, eu saí com 99 jogos, né? Só de treinador profissional, sem falar do Sub-20. Não, realmente foi muito marcante. E a pergunta aqui do botafoguense Edilson Dias é a seguinte, Jair. Qual o motivo, né, o grande motivo de você não conseguir um outro grande trabalho como esse Botafogo de 2016, 2017? O que você acha? Olha, eu já falei de 2 feitos inéditos. Né? Eu vou falar do terceiro. Eu fui o primeiro treinador do futebol brasileiro a ganhar um prêmio de treinador revelação. Né? Então, assim, você não faz grandes feitos sempre. Né? A gente vê o Jesus fez um trabalho fantástico aqui no Flamengo. Ele fez a mesma coisa no Benfica, logo que saiu? Não, é difícil. Mas você está falando que você ganhou, eu não ganhei título. Mas o nosso trabalho, pelo que a gente tinha, foi um grande trabalho, lógico que foi. Você acompanhou, você sabe. Então, assim, por que você não fez isso no Santos, você não fez isso no Corinthians, você não fez... Eu acho que o trabalho do esporte, por eu ter pego no meio do caminho, eu acho que ainda foi mais difícil do que o Botafogo. Porque os jogadores, a gente foi perdendo jogadores, o Mugni saiu, o Jonathan Gomes saiu, a gente foi ficando cada vez mais fraco em conta de ter perdendo jogadores e ter que permanecer na Série A, e a gente conseguiu. Só que você não vai conseguir eliminar outros 6 campeões para você bater o recorde. Você não vai conseguir, de novo, dar uma arrancada e ser a única equipe que entrou no Z4 e terminou no Libertadores. Então, assim, foram grandes feitos, muitos feitos grandes, que é difícil você fazer de novo, sabe? Eu fui para o Santos, a gente foi semifinalista do Paulista, saímos nos pênaltis para o Palmeiras, que já era o time a ser batido. A gente foi primeiro na Libertadores com uma rodada de antecedente. Né? A gente estava classificado com uma goleada para as quartas de final quando eu fui demitido. Então, assim, não foi um trabalho ruim, mas não foi espetacular. Então, quando você vai para um Santos, para um Atlético, para um Flamengo, se você só tem os resultados, e você não tem essa coisa de chamar atenção, sabe? Aquela coisa de dar show, como o Renato está fazendo, como o Jesus fez, se você não tem essa coisa diferente, o Cuca está fazendo, você não fica nesses grandes clubes. Porque você tem que fazer um algo a mais. E as pessoas viram que eu tinha feito um algo a mais no Botafogo e esperavam isso dos meus outros trabalhos. Só que você não vai fazer sempre. Né? A gente tem o Tite, que é hoje o treinador da seleção brasileira, que é o campeão do mundo no seu clube, que não fez, que passou no Inter, já não foi tão bem, passou no Atlético, já não foi tão bem, e ele deixa de ser bom quando você não vai bem num clube? Não, cara, é a nossa vida, né? Você tem que sempre analisar as circunstâncias que você tinha, o que dava para ser feito, o que não dava. Pô, então você acha que está suficiente? Não. Eu poderia ter feito o melhor em todos os clubes que eu passei, inclusive no Botafogo. A gente tinha que ter ganho aquele jogo do Grêmio, cara. A gente jogou do jeito que a gente jogou, a gente não podia ter perdido com um gol de uma falta lateral, uma bobeira nossa. Mas não aconteceu, então, assim, eu não posso reclamar. Como eu falei, porra, eu tenho 42 anos, trabalhei em todos esses clubes que eu trabalhei. Então, só agradecer ao Papai do Céu de ter vivido tantas coisas boas já tão jovem. Não, com certeza, já. E assim, aquele jogo contra o Grêmio realmente foi muito marcante. O Botafogo, inclusive, jogou melhor do que o Grêmio no Sul, né? Jogou, inclusive, melhor bola na trave, enfim, chance perdida. E aí aquele gol, daquele jeito que saiu, o Barrios... E o pênalti no Gilson não marcado no Newton Santos. É verdade, é verdade. E o gol do Barrios em cima do Matheus Fernandes, que é realmente uma marcação complicada. Mas passou. O Botafogo, inclusive em cima disso ainda, do Botafogo, Jair, eu queria que você talvez comentasse sobre talvez a parte mais polêmica que aconteceu da sua passagem, que é aquela fala do Everest. Eu sei que muita gente deve ter perguntado isso para você, mas o que você tem a dizer sobre isso?
daquela frase polêmica, tiraram realmente de contexto? O que você pode dizer? Olha, tanto que essa situação foi no meio do ano, praticamente, do Everest. Ela veio à tona quando eu saí do clube, né? Sim. E aí ela ficou mais pesada por eu ter saído. Mas foi uma analogia que eu fiz para tirar o peso de um grupo muito jovem que já estava desgastado mesmo no meio do ano, porque a gente começou uma pré-Libertadores em fevereiro, e já estava aquela pressão da gente ter que classificar de novo. E aí, vai classificar de novo? Vai classificar de novo? Tem que classificar, sabe? Aquela pressão, cara, isso entra no vestiário. Não adianta você falar que não. Eu, como líder, o chefe do grupo, eu tenho que blindar os meus jogadores. Só que, só que eu poderia ter feito falar de outra maneira, sem ter feito essa analogia. Porque quando você faz uma analogia, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. A minha analogia foi, né, a gente não tem obrigação de fazer uma coisa que nunca tinha sido feita. A gente nunca tinha classificado. O Botafogo nunca classificou 2 anos consecutivos. Sim. Porque a gente tinha essa obrigação. Fala, gente, a gente vai fazer o melhor. A gente não tem essa obrigação. E aí, por eu ter feito uma analogia, né? E aí as pessoas acharam, diminuiu o clube, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem diversas interpretações. Mas minha cabeça é tranquila, porque eu teria que ser muito filha da puta, né? De vir falar mal de um clube que me formou. O Botafogo, meu pai trabalhou 13 anos, eu trabalhei 10 anos, eu cheguei lá como estagiário e saí como treinador, né, da equipe principal com 99 jogos. Então eu tenho um carinho, uma gratidão gigante ao clube que eu vou levar para o meu coração e tenho muito carinho, gratidão, não só pelo ter me formado um treinador, mas me ter me formado uma pessoa melhor durante tantos esses anos. Depois desse palavrão, você bota um pi aí. Não, aqui não tem censura não, Jair. Vambora. Vamos embora. Pra gente fechar, Jair, eu quero te perguntar se rolasse uma proposta mais pra frente, você voltaria pro Botafogo? Pra você, como é que seria isso? Você aceitaria na hora? O que você pensa? Olha, então, como eu sempre falo, das propostas a gente Ah, é não verdade, é pode verdade. falar. E outra coisa também, o clube tem treinador, né, cara? Se a gente sai aqui, a gente está gravando amanhã, já ir cava, eu não gosto, sabe? Se eu fosse treinador do Botafogo, se eu fosse o Ender, se eu escutasse isso, eu não ia gostar. Então, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Como eu falei, o Botafogo tem um carinho muito grande, que é o clube, meu clube formador, né? Não tem aquela situação do clube formador. Eu fiquei 10 anos no clube, né, cara? Eu cheguei lá como estagiário mesmo, estagiário, né? Eu cheguei em 2008 como estagiário, fui efetivado em 2009 como quarto preparador físico. Então, assim, e saio como treinador principal com 99 jogos. Então, é um clube que me formou, um clube que eu tenho carinho, mas em respeito ao treinador, principalmente hoje, que é o Anderson, né, que está fazendo um grande trabalho. Eu acho que não fica legal eu falar, isso, aquilo. Só vamos terminar por aqui sobre isso. Não, tranquilo então. Mas como essa não valeu, então eu vou fazer a última aqui agora. Jair, você que me parece ser um. Essa você não me pegou. Essa eu não peguei, essa eu não peguei. Mas seguinte, pra gente fechar então, o que eu queria. Você me parece ser um cara muito resenha, então eu quero te perguntar o seguinte: qual foi o jogador, ou alguns jogadores mais resenha que você trabalhou, e algum mais sério, assim, que também não gostava muito das resenhas? O mais sério, o Sidorf, disparado. É O mesmo? Sidorf, um perfeccionista, um cara que assim, sabe, ele elevou o nível de concentração de todos nós profissionais que trabalhavam com ele. É um cara que, mas por que ia fazer um treino, né? Eu era o auxiliar técnico da época do Oswaldo. Ele, não, mas por que 4 de 10? Por que o campo desse tamanho, sabe? Então, assim, quando você tem jogadores dessa maneira, você acaba estudando mais, se aperfeiçoando mais, né? Para você fazer as coisas e não fazer de qualquer jeito. Então, esse é um jogador diferente, não é à toa que foi tricampeão da Champions em 3 clubes diferentes. Um Sim. cara fantástico. Foi muito bom trabalhar com ele. Cara, jogador resenha, tem um monte, né, cara? Tem muita figura, assim. Aí não tem um específico, assim, não, que seja o mais resenha de todos, mas tiveram bons resenhas. Mas, com certeza, o mais assim, nesse nível, assim, de cobrança, de profissionalismo, seriedade, é o Cido. Um cara que extremamente profissional. Eu conversei com o árbitro Marcelo Guilherme Henrique, ele falou que os árbitros têm um grupinho no WhatsApp que eles ficam ali resenhando, ficam zoando, sabe? O time de cada um e fala assim: ah lá, juiz ladrão, tá roubando. Tem esse grupinho de técnico, Jair, que vocês ficam resenhando, que trocam uma ideia, ou então é mais particular? Como é que funciona? Olha, o curso da CBF foi muito bom nesse aspecto, né, cara? Todo mundo fala que antigamente tinha muito essa coisa do treinador botar um do lado, sabe?
Nós somos adversários quando a bola rola, mas o curso da CBF foi muito bom. Eu fiz a licença A, que são 2 anos, e a Pro mais 2, né? Então foram 4 anos na mesma sala com todas essas feras. Porra, imagina. A minha sala tinha Renato Gaúcho, Mano Menezes, Mancini, porra, todos os treinadores que você imaginar. Porra, e a gente saía, acabava a aula, a gente ia tomar um vinho, ia jantar, e aí a resenha ia longe. E hoje a gente tem um grupo também. A gente tem um grupo onde a gente se fala, mas o grupo são mais coisas focadas para o trabalho. Mas eu acabei criando amizades ali, né, por conta desse curso, né? A gente acaba tendo mais afinidade com um treinador, com outro. Hoje eu tenho amigos ali. A gente se xinga ali quando tá jogando contra. Sacanagem, eu não costumo brigar com outro treinador, não. Eu nem gosto de falar nem com o jogador da outra equipe, muito menos com um treinador. Mas tem treinadores que são meus amigos, inclusive, que gostam de ficar te alfinetando, mas que fora do campo a gente troca informação muito sobre os jogadores, sabe? Hoje mesmo me ligou um treinador para perguntar de um jogador da Chapecoense, o que achava. E a gente se fala, cara. A gente se fala bastante, passa informação para saber como é que é o jogador, características, extracampo, né? Que isso tudo é importante. E, assim, eu acho que a gente vem crescendo. Isso é difícil eu falar isso, ser tão jovem falar, mas são falas de treinadores mais experientes mesmo que falam que hoje a gente está mais unido e que isso é muito bom, né? Que a gente possa estar mais próximo, trocando conhecimento também. Por que você faz dessa maneira? Por que você prefere atacar pelo corredor central? Não, por que você não usa triangulações? Por que você faz um jogo posicional? Renato, por que você marca individual? Por que você não gosta de marcar em zona? Então, assim, é um debate que te gera dúvidas e muitas vezes confirma pensamentos, que outras vezes te faz repensar. Então, que eu acho que é muito benéfico para todos nós. Não, com certeza, e todo mundo ganha nessa questão, né, Jair? Que bom que você não briga bom pros outros também, né? Porque você tá estilo o Daron, que o Jair tá marombado, então se fosse brigar aí com outros técnicos, ia ser complicado pros caras, hein, Jair? Mas... É que eu vim da academia agora, ainda tá um pouquinho. Então já tá. Mas tá, não. A televisão, a câmera aumenta um pouquinho, então nada. Só treina um pouquinho para manter, né, meu irmão? Porque a nossa vida não é mole, não. Tem que cuidar da saúde. Não, com certeza. Jair, obrigado demais pelo papo, cara, sensacional. É o que eu sempre digo aqui. A gente tenta encurtar de alguma maneira essa distância entre o técnico, o jogador, com quem está assistindo, né, com o torcedor, para sair um pouco daquelas coletivas, das perguntas de sempre, né? Então, saber o que você está pensando sobre vários assuntos. E é legal demais também ver que você resenha demais e que, com certeza, quem assistiu a gente aqui gostou pra caramba desse papo. Então, obrigado pelo papo, Jair. Valeu, Arthur. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui do 442. E vamos lá. Precisar é só chamar, tá? Um abraço, sucesso. A gente vai se falando aí. Grande abraço. Sucesso para nós dois. Com certeza já você tá num novo projeto aí e vai estar arrebentando. Obrigado. Tamo junto, Jair. Tamo junto, pessoal. Tamo também. junto. Se inscreva, curte, compartilha, joga pros amigos aí, que o Jair falou muita coisa aqui. Falou até palavrão, mas aqui não tem pi não, então tá tudo liberado. Tamo junto, pessoal. Até semana que vem com mais um papo aqui no 442. Valeu. Um abraço.